Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Ixi, o que foi isso? Sabe o que foi isso? Uma bobagem que a gente inventou aqui, mas na verdade é pra falar sobre exatamente isso. Troca de vozes. Por que algumas vozes são trocadas às vezes? De algum ator famoso ou de alguma série que eu tava acompanhando? Como é que essas trocas de vozes acontecem de repente? São vários motivos, não dá pra falar caso a caso. Fatalmente vão ter outros que aconteceram e não me ocorreram aqui, mas eu vou falar da maioria, pelo menos que me vem à cabeça agora. O primeiro é treta! Ó o pau quebrando, paeta! Isso mesmo, treta, briga. Muitas vezes acontece do dublador se estressar com o diretor, ou do diretor se estressar com o dublador, ou o dublador fica bravo com o técnico, porque são pessoas ali trabalhando dentro do estúdio, a gente trabalha correndo, uma dinâmica muito grande, pressão, trabalho difícil, então os nervos às vezes ali estão aflorados e acaba acontecendo algum conflito. E por conta disso, às vezes a voz tem que ser trocada, porque pode ser que o dublador diga eu não gravo mais aí, ou pode ser que o estúdio diga você não grava mais aqui, ou o diretor eu não gravo com esse cara. Então às vezes por causa dessas tretas, às vezes alguma voz pode ser trocada de uma obra, ou pelo menos naquele estúdio. Isso acontece infelizmente e vai acontecer pelo resto da vida. Ó o pau quebrando, paeta, boa! Falecimento. É óbvio que quando alguém falece, infelizmente tem que ser trocado. Esse ano agora de 2020 nós perdemos muitos atores, muitos dubladores incríveis, vozes marcantes que foram embora. Mas quando alguém falece não há o que fazer. Por exemplo, Sylvester Stallone era dublado pelo incrível André Filho, que era um dublador assim que eu achava incrível, eu realmente amava o trabalho desse cara, e ele dublava o Sylvester Stallone, dublou no filme Rock, enfim, todos. Como é que tá o meu nariz? Tá feio igual ao do Mickey? Até que ele faleceu, e aí o Luiz Feyer passou a dublá-lo, que também ficou sensacional, a gente ouve assim, é a voz do Stallone, é incrível, mas foi uma troca de voz que aconteceu em função de um falecimento. Viagem, por exemplo, acontece porque o dublador ele não é funcionário do estúdio, assim, carteira assinada, cumprir horário e tal, não sei o que, segunda a sexta, tal hora. Não, o dublador é um autônomo, é um profissional autônomo e ele monta a agenda dele. O dublador grava no estúdio em que ele quiser, no período em que ele quiser, existe essa liberdade. E aí, em função disso, às vezes ele monta a agenda dele, tem uma viagem, vai ficar, sei lá, 10 dias fora do país, e às vezes justo naquele momento chega um filme de um ator que ele tá sempre dublando e o cliente não pode esperar o cara voltar de viagem, ou tá no meio de uma série, chega uma temporada nova e não dá para esperar. Aí, infelizmente, tem que trocar a voz, não há muito o que fazer. E já quase aconteceu comigo, eu dublo o Atirador, eu dublo o Ryan Phillip no Bob Lee Swagger. Vê se é bom ser caçado quando não pode se mexer. E na primeira temporada, quando eles passaram as datas de gravação de cada episódio, as datas de entrega, numa das datas eu ia estar viajando. E aí falou, puxa, não vai dar aqui nessa data, não dá pra mexer pra cá ou pra lá. Eles disseram, não dá, faz o seguinte, grava com outro esse episódio e depois a gente troca a voz de novo. Quando o ator voltar de viagem, ele regrava, mas precisa entregar. No fim acabou não acontecendo isso porque as datas todas mudaram e tal, e deu tudo certo. Mas seria um exemplo, de repente quem assistisse, logo de cara assim que lançasse a série, veria outra voz, de repente, do nada. E aí na outra semana já estaria a minha voz lá de novo. Não aconteceu, mas tá um exemplo aí de que poderia ter acontecido e acontece ainda eventualmente. Contratos. Muitas vezes há problemas de contratos. Os atores, a gente assina contrato de confidencialidade, né? Dizendo que não pode contar, que não pode dar spoiler, que não pode dizer onde está gravando, quem está gravando, em que estúdio está gravando, não pode falar nada. E também tem um contrato de cessão de direitos, que tem um vídeo aqui no canal que eu fiz recentemente explicando o que são direitos conexos. Tem até uma história curiosa aí do Black Kamen Rider. Mas quando o ator não assina o contrato por algum motivo, ou há uma quebra de contrato, as vozes acabam sendo trocadas. Mas um exemplo disso são os Simpsons, que houve uma discussão judicial sobre determinadas cláusulas contratuais, e aí em função disso, independentemente do resultado final no tribunal, o fato é que as vozes foram trocadas porque aquele distribuidor já não se sentia à vontade em continuar trabalhando com alguém que o processou, independentemente de se havia razão ou não, se ganhou a causa ou não. O fato é que as vozes foram trocadas por uma discussão contratual. Aqui vai uma canção bem triste sobre o mundo de hoje. Tem a questão da preferência. A dublagem é extremamente subjetiva. Tem gente que acha que a minha voz
fica boa, sei lá, no Goku, e tem gente que acha que não fica. É subjetivo, não dá pra explicar, isso é muito pessoal. E às vezes, quando o ator não está 100% estabelecido de que quem faz é o dublador X, quando para aquele ator existem 4, 5, 6 vozes, fica na preferência do diretor quem que ele acha que vai ficar melhor. Ou às vezes ele acha que vai ficar melhor para aquele personagem, o Zé e não o João. Isso acontece, ficar na preferência. E aí também fica a sua preferência. Então isso, né, pode gerar alguma discussão, de você achar que, pô, não tem nada a ver, tinha que ser aquela voz de tal filme. E aí o diretor fala, mas não tinha nada a ver aquela voz de tal filme, eu queria essa aqui. Então, às vezes a preferência pessoal, quando o ator não é extremamente famoso, ou quando o cliente não tem uma exigência muito grande por querer tal voz, acaba acontecendo isso, de ficar na subjetividade, na preferência do diretor. Eu fiz uma vez um comercial dublando Ashton Kutcher, comercial de um computador, e aí o cliente mandou lá pro estúdio e falou, eu quero quem dubla o Ashton Kutcher. Aí a gente respondeu, olha, tem uns 3 dubladores aqui em São Paulo que já dublaram Ashton Kutcher. Qual que você quer? Aí ele falou, que filme que ele falou? O que dublou De Repente Amor. Era eu. Mas poderia ter sido o Marcelo Campos, mais poderia ter sido o Hermes Baroli. Então esse é um exemplo de tipo, havia uma preferência. Ele achou que aquela voz era mais legal, mas ele achou, era extremamente subjetivo. Foi a preferência de alguém que estabeleceu que voz ia ser, e não um consenso, o senso comum de que tal voz é mais conhecida, como por exemplo, sei lá, o Márcio Simões no Will Smith, onde todo mundo já imagina que vai ser a voz do Márcio Simões. Não era bem o caso. Então esse é um exemplo bacana de preferência pessoal de alguém. Tem um outro caso que é a exigência. Muitas vezes vem já com o nome do dublador. O cliente exige que seja feito por fulano de tal. Não há nem discussão, não há teste, não há nada. O cliente muitas vezes, dependendo do ator, da série, enfim, do personagem, ele já manda determinado ali, eu quero fulano. Aí fala, não, mas quem dublou em tal filme, quem dublou mais naquela série foi assim, não quero saber, eu quero fulano. Existe isso. E a exigência também pode ser através de testes. Isso é o que mais acontece hoje em dia. O cliente, ele exige testes. Mesmo que haja uma voz estabelecida, é muito possível, é uma coisa muito normal, extremamente corriqueira hoje em dia, que mesmo assim o cliente peça teste. E como o mundo está extremamente globalizado, quem faz essa escolha é sempre alguém fora do país. Ou seja, alguém que não tem contato nenhum com os atores, com os estúdios, às vezes nem com a cultura mais daquele país. E essa pessoa vai escolher a voz com base nos critérios dela. Um exemplo bacana, assim, eu dublei para Netflix O Rei. Dublei o Robert Pattinson. Fiz teste, apesar de já ter dublado ele em vários outros filmes. Eu fiz teste junto com outros dubladores. Escolheram minha voz. Ok, passou um tempo, veio o filme O Diabo de Cada Dia, com o Robert Pattinson. Também Netflix. Aí os caras me puseram. Não puseram. Pediram teste de novo. E quem escolheu esse teste aqui, o Rei, The King, não foi a mesma pessoa que assistiu esses testes aqui, do Diabo de Cada Dia. Ou seja, na mesma plataforma poderia haver 2 vozes. Por sorte, no caso, minha sorte, escolheram a minha voz de novo, mas eu poderia não ter feito. Então isso deixa bem claro que essa coisa da voz estabelecida, ela vale para alguns critérios, para alguns clientes, alguns filmes, mas fica sempre muito sujeito a quem está escolhendo um filme. Então não importa se eu dublei uma série de muito sucesso, com 500 episódios de um determinado ator, porque o cliente pode pedir teste de novo e ainda assim, sabendo disso, escolher outra voz, porque na opinião dele, essa voz cabe melhor para essa personagem, ou o teste ficou melhor assim por causa disso, e aí não há o que fazer. Quando é exigência do cliente, ele é o dono do produto, a voz tem que ser trocada. Aceita que dói menos. Pressão do público, isso é muito legal. Quando isso acontece, tudo na vida, né, tem o lado bom e o lado ruim, mas de qualquer forma eu acho que isso é uma coisa bacana, quando o público consegue escolher uma voz. Eu acho que um caso típico desse é, por exemplo, a voz do Isaac Bardavi no Hugh Jackman, no Wolverine. Vou cortar sua maldita cabeça. A princípio, a voz do Isaac é uma voz muito velha pro Hugh Jackman, né? Você há de convir. Mas o público queria
a voz do desenho no filme, no live action. Isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. Eu particularmente não concordo. Eu acho que a voz do Isaac não tem nada a ver. Apesar de eu amar o Isaac, tem um vídeo dele comigo aqui no canal, uma entrevista, vale a pena você procurar e assistir, porque ele é um cara genial, talentosíssimo, incrível, de uma sabedoria. Foi muito legal, fiquei muito feliz, emocionado de poder ter feito um vídeo com ele, mas na minha subjetividade, na minha opinião, a voz dele não tem nada a ver com o Hugh Grant, mas o fato é que a galera pediu, o distribuidor aceitou, e o próprio Hugh Jackman, no programa do Danilo Gentili, foi lá e reverenciou o Isaac. Então foi muito legal, muito bacana. Eu também fui escolhido pelo público para fazer a voz do Lee Sin no League of Legends. Quem me chamou para fazer a voz desse personagem foi o público. Foi o público que, na verdade, alguém gravou antes, um outro locutor, um outro ator, eu não conheço, eu nunca ouvi, mas o fato é que quando eles lançaram o teaser, a galera não gostou e alguém resolveu sugerir o meu nome, e a partir dali todo mundo começou a escrever, Wendel Bezerra, chama o Wendel Bezerra, Wendel Bezerra, entraram em contato comigo e eu fiz esse personagem do qual tenho muito orgulho, fico muito feliz e sou muito grato a todos vocês que deram esse personagem pra mim. Esse foi um exemplo de que o público escolheu a voz. Wendel, ele vai dublar essa porra, é isso mesmo. Canetada também gera mudança de voz. Por quê? Porque às vezes alguém lá no seu escritório em Nova York, em Londres, em Paris, em Los Angeles, de repente acha que tem que mudar tudo, ou que tem que tirar fulano, ninguém sabe por quê, quando, onde, como, mas acontece de vir uma canetada normalmente lá de fora, estabelecendo que fulano não, ou fulanos não. Os motivos podem ser milhares diversos. Essa canetada pode ser uma canetada profundamente e bem justificada, como pode ser uma canetada louca, porque às vezes o estúdio não está cumprido com datas, não tem um som bom, tá com uma tradução ruim, sei lá, podem haver muitas razões para isso acontecer. E também nenhuma. Às vezes é um louco que chegou lá e aí o cara chega querendo mostrar que ele manda e tal, não sei o que, e mexe no departamento inteiro para mostrar poder, né? Vai saber, as pessoas são loucas, mas o fato é que canetada também gera troca de vozes. As vozes também podem ser trocadas quando há mudança de direcionamento. Nossa, bonito, mas o que é isso? É quando muda realmente a concepção, quando o cliente, os produtores, diretores querem mudar a concepção da coisa e aí as vozes são trocadas. Um bom exemplo disso é Tartarugas Ninja. Desde o primeiro filme lá atrás, a voz do desenho não era a voz que eles colocaram nos filmes, então eles quiseram usar vozes diferentes. O brasileiro até estranhou por causa disso que eu falei. A gente gosta de ter a voz do desenho no live action, gera uma identidade, mas às vezes o produtor quer exatamente o contrário. Ou na própria animação, eu dublava o Donatello na penúltima animação das Tartarugas na Nickelodeon, e aí depois mudou a concepção, o traço mudou, o desenho mudou e tal, e as vozes foram trocadas, não só na dublagem, mas no original, as vozes americanas foram trocadas. Então muitas vezes há essa mudança de direcionamento e isso gera a troca de vozes dos personagens. Isso já aconteceu em várias animações. Lambança! Lambança gera troca de vozes. Já aconteceu comigo. Vou dar aqui 2 exemplos rapidinhos. Uma vez eu dublava American Dad, eu fazia o Steve, que eu adorava fazer. Eu tô bem. Dublei algumas temporadas na Dublavídeo, depois mudou de estúdio, o cliente mudou de estúdio, as vozes foram mantidas. Porém, uma vez esqueceram de marcar a gravação comigo, esqueceram, perceberam na hora de entregar, alguém, pô, tá faltando esse personagem aqui, que é grande, esqueceram o Wendel. Aí, caramba, tá, me liga, precisa gravar agora, porque vai pro ar já no sábado, tá? Eu não podia, eu falei, impossível, eu preciso de uma antecedência pra me agendar, pra me organizar, não dá pra eu gravar agora. Aí trocaram minha voz. O problema é que não voltou. Eu não refiz aqui, depois trocou e tal, não, trocaram pra sempre. E eu fiquei muito chateado, porque era um personagem que eu adorava, e a voz foi trocada por uma lambança de alguém, uma lambança lá do estúdio. Assim como uma vez também foi alguém que digitava coisas lá na Globo, né, que digitava a lista de créditos. Eu dublava o Brendan Fraser, quando ele era mais novo. Quando eu via um filme da Globo com o Brendan Fraser, pra São Paulo, já vinha com meu nome. Ó, é o Wendel Bezerra que vai dublar. Aí um dia teve um filme que não fui eu, e eu fiquei sabendo, eu
falei, puxa, que coisa, o que será que aconteceu, né? Aí não falei nada pra ninguém, deixei quieto, fiquei chateado, óbvio, mas acontece, né? Tem dublador que morre com isso, vira briga, morte, delegacia e já acontece de tudo. Tô exagerando aqui, mas enfim, o povo fica doido. Eu fico só chateado, mas deixo pra lá. Aí o coordenador da Globo que cuidava de dublagem ligou na Alamo, eu que atendi o telefone, e aí a gente começou a conversar, ele falou do que ele precisava, uma informação ou outra, eu não lembro, faz muito tempo, faz, sei lá, mais de 20 anos. E aí eu perguntei, falei, vem cá, tal filme e tal, por que botou o Marcelo Campos pra dublar o Brendan Fraser e não eu? Aí ele, ué, não, mas como assim? É porque é o Marcelo que dubla? Eu falei, não, sou eu que dublo, sempre dublei tal filme, tal filme, tal filme. E peraí, não pode ser. Aí ele abriu o computador e tal, viu o último filme. Aí ele falou, ó, aqui ó, o Marcelo dublou o fulano o nome do Marcelo tá nos 2 atores aqui, pô, alguém colocou errado, caramba, você quer que reduble? Eu falei, não, imagina, agora já foi. Mas aí eu falei, mas muda aí de volta então, que não é o Marcelo. Então são coisas que acontecem, foi uma lambança lá de alguém que digitou e o meu nome foi embora nessa aí. E a pandemia, né? A pandemia é um fator que nós estamos vivendo hoje, que ela, infelizmente, foi uma coisa que mexeu com todos os trabalhos, com todos os mercados, com as cabeças de todas as pessoas, não importa que idade, que região, que classe social, e fatalmente ela acabou interferindo em algumas escalas, em algumas vozes que foram trocadas, que foram mudadas por diversos motivos, né? Às vezes o estúdio que não podia, ou às vezes o ator não podia, ou tem cliente que queria tudo remoto, tem cliente que queria tudo presencial, enfim, houve algumas situações, graças a Deus na Unidub não aconteceu nada, mas houve algumas situações em que vozes foram trocadas, e eu acho que independentemente de quem tá certo ou tá errado, a gente tem que entender, afinal de contas, esse período atual é um período que foi de perdas para todo mundo, então faz parte. Então é isso, falamos um pouquinho aqui sobre por que algumas vozes são trocadas. Acho importante salientar que nunca é por mal, são coisas que acontecem, fazem parte da nossa profissão, do nosso dia a dia, em função das exigências dos clientes, em função da subjetividade, em função dos problemas pessoais, em função às vezes, como eu falei aqui, né, de uma viagem, de alguma coisa assim, mas nós estamos sujeitos a isso, e é claro que o mercado da dublagem não quer, não gosta e não pretende ficar trocando vozes, mas o fato é que a roda não para nunca e eventualmente situações como essas acontecem em todo o canto do mundo e em outros países também, certamente. Nem todos os países trabalham como nós trabalhamos aqui, mas certamente eles passam por algumas das situações que a gente enfrenta aqui no nosso dia a dia. O ideal é que sempre as vozes sejam mantidas, estabelecidas, porque isso gera uma conexão com o público, gera uma imersão melhor e eu acho que dignifica também o trabalho do ator e do dublador, mas às vezes a troca de vozes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like aqui, se inscreva no canal e... Meu Deus, para!